Bom dia, professor. Bom dia, turma. O nosso grupo ficou com paradigma matemático informacional e os discentes que participam são o Davi Galvão, Jordan Viana, Mariana Naves, eu e a Yandria Raielli. Para a gente entender esse paradigma, a gente precisa analisar o contexto em que ele surgiu. Foi um contexto pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, no qual teve uma explosão científica e tecnológica nos Estados Unidos e na Rússia. E os Estados Unidos, com o propósito de vencer a Rússia nesse sentido, investiu muito na ciência e na tecnologia. Com esse investimento, ocorreu um aumento da informação e da massa documental, ainda mais por causa da guerra. Então, junto com esse aumento demasiado de informação e descontrolado, por assim dizer, houve também problemas com a transmissão de informação e com o gerenciamento dessas informações. Com isso, estudiosos tentaram propor soluções para esses problemas, e porque a informação foi considerada um insumo do desenvolvimento com valor político e econômico. Então, como era um insumo do desenvolvimento, ela tornou-se um pouco como algo principal, algo para demandar atenção. O objetivo desses estudiosos era transmitir o maior número de informação no menor espaço de tempo, com o menor custo operacional e com a menor taxa de ruído. Então, eles queriam deixar essa informação dinâmica, né? De uma maneira com que não custasse muito e que não tivesse tantas interrupções, como o ruído, que mais adiante será explicado. Vannevar Bush foi um estudioso, um cientista que desenvolveu muitas tecnologias de guerra, e ele identificou e propôs soluções para esses problemas comunicacionais. Ele propôs uma solução que era ligada à tecnologia. Então, ele analisava os problemas com a informação de uma maneira tecnológica. Com isso, em 1948 e 1949, Claude Shannon e Warren Weaver, que eram engenheiros eletricistas da Companhia Telefônica de Nova York, eles criaram uma obra, divulgaram um artigo chamado A Mathematical Theory of Communication. Então, nesse artigo, eles estudaram a informação como uma ciência e desenvolveram uma teoria que facilitasse e solucionasse esses problemas comunicacionais. Eu passo a palavra agora para a Yandria. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Yandria e agora eu vou conceituar para vocês o que é o paradigma matemático informacional. Primeiro, é importante a gente fazer um gancho com a comunicação e a informação dentro das teorias da comunicação, levando em consideração que a comunicação ela é muito ampla, ela é muito extensa, então existem várias teorias que têm embate entre si, né? É muito difícil chegar em um consenso dentro das teorias da comunicações. Então, a maioria das teorias que buscam estudar a comunicação, elas vão estar distribuídas em 8 vertentes, que são esses 8 paradigmas que a gente está estudando na disciplina. Algumas dessas teorias, elas vão tentar buscar uma explicação para o que é informação, a maioria das vezes utilizando as próprias relações sociais que são derivadas dessas comunicações, enquanto outras vão tentar buscar explicações para o que seria a informação. Aí, isso seria já feito com a expansão do núcleo e a soma dos microelementos, como os dados e os metadados. As teorias da comunicação, dentro do paradigma que a gente vai estudar hoje, ela vai tentar estabelecer um modelo comparativo entre as duas teorias que a gente vai falar sobre o paradigma informacional.
Para começar a falar sobre a comunicação e a informação dentro desse paradigma matemático informacional, é importante que a gente comece a tratar a informação como um objeto. Isso porque ela vai estar mais ligada com a tecnologia. Então, passa a importar a criação, o manuseio e o uso do que veio a ser computado. O que define a ciência da informação. Essa ciência da informação, ela é uma área de estudo que surgiu com o artigo de Vannevar Bush, que buscava meios para gerir a informação. Esse artigo, ele definia, então, que a informação estava muito ligada com a tecnologia, ou seja, em primeiro plano, então, ela estaria ligada com a computação. Então, a partir desse contexto, a gente pode passar a definir a comunicação como um ato de tornar comum ou público, enquanto a informação a gente pode definir com a caracterização da distinção da quantidade de informação ou da medida de informação. Isso é muito importante porque o Shannon ele vai utilizar isso em uma das teorias do paradigma matemático informacional. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que, então, existem duas formas de se observar a comunicação e a relação da comunicação com a informação. Uma delas vai priorizar o objeto a partir dos fenômenos que derivam do ato de comunicar e dos seus efeitos, enquanto a outra forma vai consistir em olhar o objeto pela sistematização que ele sugere, a partir da abordagem lógica. A partir disso, então, a gente já define o paradigma matemático informacional possuindo um olhar sistematizado, ou seja, ele vai procurar explicar o objeto a partir da excessiva simplificação. No caso, a comunicação e a sua relação com a informação. Então, a gente agora vai conseguir definir o que seria o paradigma matemático informacional. Segundo a Ana Carolina Temer, ele está ligado a tentativas de profissionais das ciências exatas em entender e agilizar os processos de transmissão e troca de informações e se propõe a reduzir o processo comunicativo a expressões matemáticas simples, de fácil compreensão, mas que desconsideravam as consequências ou os efeitos do processo. Então, acerca das características desse paradigma matemático informacional, a gente então já sabe que ele vai valorizar as pesquisas matemáticas e as experiências laboratoriais. Ele busca explicar as modalidades de transferência de uma mensagem do emissor para o receptor, solucionando as questões de armazenamento. Um fato importante é que ele foi o primeiro paradigma a passar a germinar no pós-guerra e, como a gente já sabe, foi criado por Shannon e Weaver em 1949. E ele possui duas teorias principais, que é a teoria informacional, que também é conhecida como teoria matemática, e a teoria cibernética, que vai ser melhor explicada agora. Bom dia, gente. Eu sou a Mariana e hoje eu vou apresentar para vocês a primeira teoria dentro do paradigma matemático informacional. Para isso, a gente vai dar uma recapitulada de como ela surgiu, tá? Essa teoria é do Claude Shannon e do Weaver. Ambos são da área de exatas. Então, essa teoria aqui tem influências da matemática, da engenharia, da lógica, etc. Essa teoria, ela parte da análise do telégrafo. Por quê? Porque com o telégrafo, os históricos começaram a observar maneiras com que a mensagem poderia ser transmitida de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e de maneira clara. Logo, eles começaram a estudar uma maneira que eles pudessem formar um sistema que ele fosse geral para toda a relação de comunicação. E aí também é importante lembrar que essa teoria ela é uma sofisticação do modelo aristotélico, que a gente aprende lá no ensino médio, que tem o emissor, que tem a mensagem, usa um código e tem o receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem. Agora, a gente falando mais especificamente sobre a teoria da informação, eu fiz esse textinho aqui relacionando termos muito importantes e características dessa teoria para ficar mais simples de vocês entenderem. Então, vamos lá. A principal característica dessa teoria é que ela é atomística. E o que significa isso, né? O átomo é aquela menor unidade que a gente tem. Então, atomizar, como ela é atomística, ela vai fragmentar aquilo que é complexo em partes menores. No nosso caso aqui, essas partes menores vai ser a informação. Essa informação, ela vai passar a ser quantitativa, já que ela vai ser uma unidade pequena, né? Então, aquele significado que a informação tinha, a gente descarta ele nessa teoria aqui, porque não tem muita relevância, ok?
Por que não tem muita relevância? Porque a grande sacada dessa teoria é que uma mensagem, ela precisa ser transportada do ponto A para o ponto B. Então, o significado dela, o efeito dela, ele não importa, porque o que importa é a eficiência da transmissão dessa mensagem de cá para cá, tá? Então, essa transmissão ela vai ser linear, tá? É um sistema linear, que logo eu vou mostrar para vocês. Essas informações agora, né, que são quantificadas, elas vão passar por um canal. Então, a gente tem um meio aí agora. E essas informações vão passar no formato de um sinal codificado. Por que um sinal codificado? Porque esse canal, a gente está partindo lá do telégrafo, né? O telégrafo lá, ele tem o seu limite do que ele comporta para poder transmitir. A mesma coisa é a internet, dependendo do seu pacote de internet. A mesma coisa é os cabos de energia elétrica, né? Eles têm um limite. E para que o máximo de informações seja transportado, essas informações, elas são transformadas em um sinal codificado, ok? E tudo isso é novamente aquilo que eu vou repetir, que é para que essa mensagem ela seja transportada de uma maneira eficiente, com o mínimo de perda possível, de uma maneira rápida. Então, logo, já que a gente precisa dessa eficiência, a gente precisa dessa rapidez, os sentidos, as relações sociais dessa mensagem e desse processo de comunicação, ele não faz mais sentido aqui, tá? Então, essa teoria não vai estudar os efeitos da comunicação, como, né, a teoria anterior não vai estudar as relações sociais, as dinâmicas sociais, como outras teorias, tá? Agora a gente vai partir para alguns conceitos importantes antes de eu realmente mostrar o sistema para vocês, vai ficar muito mais simples. Então, a gente tem nessa teoria aqui uma fonte. Essa fonte ela é responsável por pegar essas informações, que são essas unidades quantitativas, e organizar em mensagens. Por quê? Porque essas informações, elas são o caos, são várias informações que nós temos. E essas informações, é muito importante a gente ter em mente que elas são diferentes da mensagem. Por quê? Porque essas informações, como elas são as unidades mínimas, juntas, né, organizadas, elas vão formar a mensagem. Então, é como se a informação, ela fosse a matéria-prima da mensagem, tá? Precisa da informação para construir a mensagem, ok? Ok. E aí, nesse sistema, a gente também tem um codificador, porque como eu falei, né, que existe um limite, né? Aí a gente quer transportar o máximo de informações com a maior clareza, na maior rapidez, a gente precisa codificar essa mensagem. Então aqui entra o código, né, a importância do código, que eu vou explicar logo mais para vocês. Mas aqui o codificador ele vai pegar essa mensagem e vai transformar em um sinal simplificado passível de ser transportado pelo canal, tá? E só lembrando que esse sinal, o significado dele, a importância dele, não tem relevância nesse estudo aqui, tá? E aí o canal, ele vai ser o meio de transporte do sistema A, aliás, do ponto A para o ponto B, tá? Ele é muito importante nesse sistema. E aí, quando esse canal vai lá, faz esse transporte, chega do outro lado, né? Do outro lado, e aí tem o decodificador. Por quê? Essa mensagem não passou por um codificador antes? Então, ela tem que passar por um decodificador agora, com o mesmo código, tá? Para que ela seja entendível, para que essa mensagem ela seja reconstruída da maneira que ela saiu lá da fonte, tá? Novamente, priorizando muito a eficiência e o mínimo de perda. Tá, aqui a gente tem a destinação, né, que é o destino, né, que a mensagem saiu lá da fonte, então ela tem algum lugar para chegar e vai ser essa destinação ou receptor. Outro termo muito importante que vai aparecer bastante nessa teoria aqui é o do ruído. O ruído é definido como as perturbações, então é tudo aquilo que vai influenciar no sistema, pode ser interno ou externo, tá? E aí tem 3 tipos de ruído. O ruído semântico, que é, por exemplo, quando acontece uma interpretação errada da mensagem ou um mal-entendido. Você recebe uma mensagem, você entende de outra maneira, e aí acontece esse desacordo. Outro ruído possível é o ruído físico, tá? Que vai ser tudo aquilo que interfere fisicamente no transporte da mensagem. Então, por exemplo, o canal que você está usando, vamos supor, a internet. A sua internet está com problema porque o seu modem queimou. Então, não tem como você se comunicar porque o seu modem está estragado ali, seu 4G não funciona, você depende do modem, seu modem está estragado. Isso é um ruído físico, tá? Nessa comunicação aqui, desse exemplo. E também tem um ruído psicológico, que são as ideias pré-concebidas, são as nossas crenças, né? A maneira que a gente cresce vai dizer muito a respeito do que a gente pensa. E aqui entra isso, tá? Nessa recepção de mensagens, nós temos ideias pré-concebidas, a gente vai interpretar aquela mensagem a partir do nosso conhecimento de mundo, né? E que pode influenciar no entendimento dessa mensagem, do sistema.
A estrutura do sistema é essa aqui, né? Como eu havia dito, ela é linear, saindo de um ponto A para o ponto B. Eu expliquei cada um desses termos aqui para vocês, e agora eu vou ficar por conta da exemplificação. Para exemplificar, eu vou usar o próprio WhatsApp, né? Quem nunca abriu o WhatsApp e recebeu aquela mensagem, né? Nós, WhatsApp, codificamos sua mensagem para ser segurança, privacidade, né? Mas não compartilhe dados, etc e tal. E também tem aquela propaganda, né? Que referencia muito bem o que é essa codificação, né? Que a pessoa tá falando olá de um lado e aí esse olá viram vários sinais e aí chega lá para outra pessoa um olá. É exatamente o que acontece, né, nessa estrutura do sistema. Por exemplo, eu sou a fonte e aí eu chego lá no meu grupo, né, no WhatsApp e falo assim, gente, olha, pro trabalho de teorias da comunicação eu achei o texto de tal autor muito interessante. E aí eu vou pegar essas informações, né, o nome do autor, o que é um texto, o que é legal, e aí eu vou construir essa mensagem a partir dessas pequenas unidades. Com essa mensagem, eu vou lá escrever no meu WhatsApp, e essa mensagem, dentro do WhatsApp, ela vai ser codificada para que aconteça essa transmissão. Então, tudo que eu falei, gente, encontrei texto de tal autor, é muito legal. Essa mensagem, ela vai ser codificada dentro do WhatsApp, pelo código do software deles, e esse código, ele vai se transformar em um sinal para que seja transportado através do sistema do WhatsApp, utilizando a internet, para outra pessoa. Então, que a gente passou pela codificação, a mensagem foi codificada, foi transformada em um sinal para que seja transportado e tá lá passando pelo canal, né, pela internet. E aí, ela, para chegar na outra pessoa, lembrando que ela passou pela codificação, então ela tá em formato de sinal. Ela precisa de um decodificador. Então, lá no WhatsApp da outra pessoa, tem esse decodificador, que ele vai receber esse sinal, vai decodificar na mesma mensagem que eu mandei e vai chegar para os colegas do grupo. Então, assim, é realmente um sistema que não importa muito o significado da mensagem que você quer passar, porque ele é bem prático, né? Ele é bem assim, mandou, codificou, virou sinal, passou para um canal, chegou lá, decodificou, chegou no destino. Tranquilo. E aí a gente também tem aqui o fator do ruído, né? O ruído poderia ser, por exemplo, usando na internet, né? Como eu já havia dito anteriormente. Pode ser, por exemplo, um erro de digitação, assim, do corretor, que faz com que o nome do autor seja trocado e possa confundir as pessoas. Por exemplo, eu posso só usar o sobrenome do autor. Por exemplo, o nome do autor é Muniz. E aí a gente tem, né, o grande ator Muniz Sodré, mas nós temos vários outros. Eu posso usar, por exemplo, o sobrenome Machado. Tem vários autores com o sobrenome Machado, tem clássicos com o sobrenome Machado, tem os comentários com o sobrenome Machado. E isso pode também causar um ruído. Mas enfim, esse sistema aqui, o importante é que vocês vejam que ele é linear e assim, ele é bem simplificado, ele é bem direto, exatamente por ter essa influência das áreas de exata. Então assim, o efeito dele não importa, o significado dele também não importa. Vou passar agora para alguns pontos muito importantes, porque o porquê de tudo isso, de existir esse sistema? Existe para que a mensagem seja passada de uma maneira eficiente. Então, novamente, o objetivo deles é que a mensagem chegue do ponto A para o ponto B de uma maneira completa, de uma maneira clara, mais rápida e com o mínimo de distorções possível. E para isso, tem 3 fatores assim, muito importantes que também caracterizam essa teoria em detrimento de outras, que é a informação, né, que é muito importante ter que bater na tela com vocês, porque é realmente muito importante a gente entender a informação como a matéria-prima da mensagem, tá? Ela vai ser a unidade mínima. E essa informação, assim como a professora Ana Carolina Temer disse na palestra dela, essa informação, gente, tá em caos. Ela tá no caos. E cabe à fonte organizar essas informações em uma mensagem. Então, a informação, por si só, ela passa por uma codificação para que seja transformada em mensagem. E aí, dentro do sistema, lá depois, ela vai ser decodificada, vai passar para um decodificador e vai chegar ao seu destino. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza da importância da informação, porque sem essas informações organizadas, nós não temos uma mensagem. Uma mensagem que deve ser no mesmo código do emissor e do receptor. Por isso que existe uma preocupação de que a mensagem atinja o maior número de pessoas possível. Então, o código é o mais simplificado possível, né? A professora Ana Carolina deu daquele exemplo, né, de que cada profissão, né, nós temos o nosso código, né, nós temos os nossos jargões. Mas assim, a gente não precisa ir muito, né, muito longe também. Assim, uma coisa que acontece muito, e assim, é até preocupante, né, é que pouquíssimas pessoas fora da comunidade surda sabem a Libras, né? Então, assim, isso causa um problema, porque as pessoas surdas utilizam a Libras para se comunicar e muitas das pessoas oralizadas, elas não sabem, e quando sabem, né, sabem muito pouco de Libras para manter uma conversação com uma pessoa surda. E aí existe um problema, né, com o código. O código que essa pessoa surda, que essa pessoa oralizada, que tem pouco conhecimento de Libras, não é o mesmo. Então a comunicação, ela não acontece. E outro fator para que essa mensagem ela seja compreendida é a redundância. A redundância, ela vai ser, né, a repetição.
Mas a repetição que acontece lá no modelo funcionalista pragmático, não. Não vai ser uma repetição de informações a todo momento, vai ser uma repetição, como eu posso explicar? É o seguinte, para a gente formar essa mensagem, a gente precisa de informações, que são as informações novas para a pessoa a quem a gente está comunicando, e aí a redundância ela vai ficar por conta do seguinte, são como se fossem os exemplos. É como se fosse assim, eu e você, nós compartilhamos um conhecimento de mundo específico. Eu vou então usar esse conhecimento de mundo específico para poder explicar o que eu tô querendo dizer. Eu, por exemplo, usei o WhatsApp para poder explicar o sistema para vocês, né, que é uma coisa em comum de todo mundo aqui. Então, eu expliquei um sistema, né, teórico-matemático, falando do WhatsApp para vocês, né? Eu fiz isso de redundância. Eu peguei essa informação nova, coloquei elementos que vocês já conheciam e fiquei repetindo. Falei, gente, olha, fonte é isso, e aí a gente no WhatsApp faz isso. Então, esses três elementos são muito importantes e a gente deve se atentar a eles quando a gente trata de teoria da informação. E por último, eu trouxe alguns pontos aqui relevantes, né? Que são principalmente o fato que, por mais que seja um sistema onde o significado não tem tanta importância quanto outros, a gente tem sim o controle. O controle acontece sobre a mensagem, então assim, não é um controle sobre as pessoas diretamente. A gente não vai ficar lá pela repetição, influenciando as pessoas. É um controle sobre a mensagem. E como que isso acontece? Acontece, por exemplo, assim, numa conversa entre duas ou mais pessoas, eu vou contar alguma coisa e aí eu preciso fazer uma descrição de um lugar, ou de alguém, ou de alguma coisa que aconteceu. E aí é uma descrição muito longa, e assim, eu posso me perder, e não vai ficar rápido, né? Que veloz é um dos parâmetros, assim, dessa teoria, e não vai ser tão eficiente. Então, o que eu faço? Eu seleciono essa gama de informações que eu tenho para transformar em mensagem. Então, essa seleção também é uma forma de controle. Porque eu tô, né, agindo ali em um controle sobre como a minha mensagem vai ficar no final, tá? E outro ponto relevante também é que, como toda teoria, né, essa teoria tem seus pontos lá negativos, mas também tem seus pontos positivos. Os principais pontos negativos, como eu vim reafirmando aqui durante toda a minha fala, é que essa teoria ela não leva em consideração as relações sociais, os efeitos sociais, a dinâmica do processo de comunicação. Então, assim, os efeitos que a comunicação tem para a sociedade, tem para as pessoas envolvidas, não vai ser estudado. E isso faz com que não trabalhe a comunicação de uma maneira tão complexa quanto ela é, né? A gente já estuda bastante como é complicado a gente definir comunicação. E esse estudo aqui, ele é bem direto, bem prático, né? Por conta de ter essa influência das áreas exatas, que são coisas mais diretas, mais práticas, sim, não. Então, acaba que tem, assim, esse problema dessa questão, que não trata de toda a complexidade da comunicação, como outras teorias que estudam os efeitos, etc., fazem. No entanto, o ponto positivo é que essa teoria, ela traz muitos conceitos que a gente usa até hoje. Por exemplo, a conceitualização de canal, a sofisticação do modelo aristotélico, né? A gente também tem aqui a importância do código reafirmada, a gente tem aqui também essa informação da comunidade primária de uma mensagem, que é muito importante, e ela é importante também para fundamentar outras pesquisas e outros estudos. Então, ainda que ela tenha pontos negativos, que não trata da complexidade da comunicação, ela ajuda que outras teorias possam tratar. Enfim, essa é a teoria da informação, e agora eu passo a minha palavra. Beleza, bora lá. Dando continuidade ao paradigma matemático informacional, a gente não pode deixar de falar sobre a teoria cibernética. Essa teoria ela também nasceu e foi impulsionada na década de 40, e ela foi impulsionada por Norbert Wiener. Mas sobre o que a teoria cibernética fala, o que ela trata? A cibernética ela é focada na comparação entre o funcionamento das máquinas com o funcionamento do cérebro e o sistema nervoso dos seres humanos. De forma mais simples, em outras palavras, ela propõe um enfoque na comparação e na análise em como a comunicação entre as máquinas ocorre e entre os seres humanos ocorre. O que interessa nessa teoria, e ela se foca, é no fato de que as máquinas que tratam a informação são as únicas que podem lutar contra a desordem, ou, nas palavras dos estudiosos, da entropia. Agora, como a gente está falando de outra teoria, a teoria cibernética, é importante notar que cada teoria ela tem suas vantagens e suas limitações. No caso das limitações dessa teoria, da teoria cibernética, como vocês já devem estar pensando, é a dificuldade entre comparar o cérebro humano com uma máquina. Tanto que, assim que ela começou a ser popularizada, estudada e analisada, esse foi um dos principais pontos que foi questionado. Como você vai comparar o funcionamento de uma máquina com o funcionamento do cérebro humano, já que são organismos totalmente diferentes?
E outra limitação dela é na dificuldade que realmente é medir algo como a comunicação, um conceito assim. Ok, agora que a gente já falou das limitações, quais são os pontos em comum que essa teoria tem com a teoria matemática? Bem, as duas elas aplicam uma visão instrumental e matemática para medir e controlar o processo de transmissão de informação. Elas querem medir e tornar efetivo o processo de transmissão de informação e elas entendem esse processo de forma linear. Ambas analisam a comunicação a partir das ciências exatas. E embora seja um pouco difícil que ambas essas teorias pudessem ser usadas atualmente para analisar os complexos sistemas de transmissão de informações que a gente tem, especialmente no século XXI, a gente não pode menosprezar elas e a gente deve levar em conta o contexto em que cada uma delas surgiu. Mas agora a Andrea vai falar um pouco mais sobre essa teoria para vocês e como ela se relaciona com a teoria matemática. Então, obrigado pela atenção. Bom, agora que a gente já estudou sobre a teoria informacional e sobre a teoria cibernética, eu vou trazer uma rápida discussão comparativa dessas duas teorias, só para a gente fechar mesmo essa parte teórica com uma tabelinha das principais características. Essa tabela que eu vou trazer, ela foi feita pelo Fábio Palamede, ele é doutorando na Universidade Metodista de São Paulo, e ela tem 5 características principais dessas duas teorias, através das relações íntimas que as duas têm uma com a outra. A primeira característica é a comunicação. Na teoria cibernética, a comunicação ela é teorizada como regulação e controle automático da informação, enquanto na teoria matemática, ela é teorizada como processamento e codificação da informação. No que tange ao problema de comunicação da teoria cibernética, é a linguagem e as técnicas para comunicação e controle, enquanto na matemática já é o ruído, a sobrecarga, a falha de envio, o mau funcionamento, bug ou uma falha no sistema. O vocabulário discursivo da teoria cibernética é a entrada, mensagem, saída, a entropia, retroalimentação e memória. Enquanto na teoria matemática é a fonte, receptor, sinal, canal, informação, feedback, redundância, rede e função. Essas duas teorias, elas vão concordar no que sustenta os estudos, como a identidade da mente e do cérebro, sistemas complexos automatizados, automação de sistema, o machine learning, internet das coisas, comunicação por mentes. Agora, a visão da teoria cibernética, ela é qualquer maquinário, incluindo sistemas autômatos, inteligência artificial, próteses cibernéticas corporais, robôs e veículos não tripulados. Enquanto a visão da teoria matemática é homens e máquinas diferem entre si a função da linguagem, as emoções não apresentam nenhuma lógica computacional, causa e efeito seguem ordem linear. Então é isso, é só uma rápida síntese aqui sobre essas duas teorias para a gente encerrar essa parte. Bom dia, eu vou falar sobre as discussões atuais. Fazendo um aparato rápido do paradigma matemático informacional, seu funcionamento não precisa ser visto como um monstro de 7 cabeças. Desde seu desenvolvimento por Shannon e Weaver, como dito anteriormente, os autores buscam a simplificação da informação, de certa forma colocando a informação e a fonte de mesmo nível de equilíbrio, para que possa ser transmitida de maneira eficaz e sem complicação. Sua estrutura linear explica que por todo o canal percorrido, os ruídos podem ocasionar problemas da comunicação, seja qual o meio for escolhido para a comunicação, dessa forma atrapalhando a informação a ser compreendida. Quando o paradigma foi desenvolvido, os meios de comunicação não eram tão acessíveis como na atualidade. Na era das redes sociais e da internet, a comunicação se expandiu de forma gigantesca, fazendo com que o imediatismo seja algo a se considerar. Os diversos meios de comunicação da atualidade são de diferentes funcionamentos, mas ambos possuem o mesmo intuito de transmissão de informação. O paradigma não deixa de ser útil, pelo contrário, ele expande sua aplicabilidade. Se pararmos para analisar o jornalismo na web, por exemplo, podemos encontrar diversos ruídos que podem atrapalhar o leitor a compreender a informação. Sites com diversos pop-ups, aquelas janelas de hiperlinkagem ou propagandas comerciais,
que podem ser utilizadas para monetizar o site, podem acabar distraindo a atenção do leitor, que por um momento lia sobre um acontecido na vizinhança e no meio da leitura se perde no pensamento de como vai parcelar um conjunto de meias temáticas que nem precisa. Uma informação se torna prejudicada pelo mecanismo que pode atrapalhar mais do que auxiliar. É nesse momento que a teoria se torna mais viva, mesmo em meios diferentes, mesmas questões aparecem só com aparências diferentes. É o momento de certificar de que o canal utilizado não está atrapalhando o receptor a decodificar a informação e entregá-la ao destinatário. É garantir a pureza da informação para que cada detalhe não se perca na entrega e fazer com que a mesma consiga chegar sem problemas. É manter o equilíbrio quantitativo e retirar dessa equação bons resultados.